Pessoal, antes de finalizar, então, o nosso primeiro capítulo, né, onde a gente cobriu testes unitários aí com o Jest na prática, eu queria só mostrar um pedacinho de código aqui que tem alguns pontos que a gente não chegou a abordar da biblioteca, que são importantes para a gente entender a biblioteca, assim, e saber que existem, porque se algum dia alguém precisar usar, né, é bom ter isso. Mesmo que a gente não vá decorar a sintaxe, não vá saber de qual, mas pelo menos para a gente saber que existe e que tem como fazer. Porque qual que é a ideia? A gente trabalhou com testes unitários e os testes unitários a gente sabe que não podem extrapolar suas barreiras, né? Vamos dizer assim. Se eu estou fazendo um teste, um módulo ali, no nosso caso era naquele calcula valor, eu tenho que garantir que os testes vão acontecer naquele contexto ali, naquele meio do calcula valor. Que se eu tiver que chamar outros módulos, outros métodos, eu preciso de fazer uma ação falsa, que a gente chama de mock, uma simulação da chamada daqueles métodos, tá ok? Especialmente quando isso trata de saídas do sistema. Saídas do módulo já é ruim, saída do sistema pior ainda. Então eu não posso acessar banco, eu não posso acessar outros sistemas, fazer chamada HTTP, nada disso, tá? Não é uma boa ideia que se faça isso nos testes unitários. A gente não precisou, mas se eu tenho um código que faz, quer dizer que eu não posso testar esse código? Não, a gente vai usar o mock para isso. Então, olha só esse exemplo aqui. Eu tenho uma função, primeiro uma função que eu chamei de realizar para adultos. O que essa função faz? Ela recebe um objeto pessoa, que tem, uma lista de objetos pessoa. A lista tem, as pessoas têm um nome e uma idade. E toda vez que eu tiver uma pessoa que é maior de idade, que tem mais de 18 anos aqui na idade, né, mais ou igual, eu vou executar uma ação que eu estou passando para ela como parâmetro, que é o meu callback. Então, se a idade é maior que 18, eu chamo o callback e é isso que minha função faz, só isso. Bom, e aí como que eu testo então se dentro desse exemplo mock aqui eu não tenho o callback, né? O callback está em outro módulo. Para testar, eu vou criar um mock. Então, como que eu crio um mock no Jest? Eu chamo jest.fn, tá? E estou fazendo o mock dele aqui e passo como parâmetro a função que eu vou executar de dentro do mock. O que que é? Eu tenho um P, recebo um P, que é a pessoa, e eu vou retornar a idade daquela pessoa. Então é só um exemplozinho bobo, né? Mas a ideia aqui principal é a gente focar nisso, que eu tenho um callback, que esse callback é uma função externa ao meu módulo e que eu não quero acessar o callback de verdade. Então eu passo ele por parâmetro como um mock. E aí eu faço os acertos aqui. Olha só que legal, eu consigo ver quantas vezes aquele mock foi chamado, quais os parâmetros que foram passados em cada uma das chamadas, quais foram os valores de saída, os resultados de saída daquele método. Deixa eu isolar aqui que fica mais fácil. Aqui eu estou vendo quantas vezes o mock foi chamado, né? Que eu vejo aqui no array de chamadas dele. Aí eu vejo se na primeira chamada o parâmetro que eu passei foi o pessoas 0, quer dizer, o João. E aqui eu vejo se o resultado 0 é a idade do João, certo? Do pessoa 0 aqui, o João. E a mesma coisa eu faço aqui para o 2. Para o 1 eu não faço porque ele tem 17, eu não quero que ele tenha sido chamado. E aí, por exemplo, eu podia fazer outras coisas aqui, né? Dentro dessa função, ver se o P for menor que 18, eu disparo uma exceção, né? Informando que teve erro no teste, esse tipo de coisa. Mas é só um exemplozinho bobo aqui do que a gente pode fazer. Então vamos rodar esse cara aqui, para a gente ver o teste funcionando. E ver se o teste vai passar mesmo, né? Então passou.
Então eu consegui, né, realmente verificar essas chamadas aqui no mock. E tem um outro exemplo que eu considero mais legal ainda, porque quando a gente trabalha com JavaScript, a gente trabalha com timer o tempo inteiro, né? Com funções assíncronas e com timer. E existe uma função no Jest para eu fazer mock de timers. O que é? É esse jest.useFakeTimers aqui. Eu chamo esse cara, e aí esse teste ele é assíncrono, tá, pessoal? Então o que acontece? Aliás, deixa eu fazer diferente. Vamos começar pela função que eu estou testando, né? A função ela vai aguardar um timer de 3 segundos e vai chamar um callback que ela recebe como parâmetro quando ela realizar essa chamada, tá ok? E aí o que eu quero testar é essa função, ver se o callback está sendo realmente chamado. Mas eu não quero esperar 3 segundos, isso é péssimo para o meu teste, até mesmo porque isso não é garantido, assim, né? A gente sabe que esse timer aqui não é exatamente 3 segundos, então eu não posso fazer isso no teste, não é um bom cenário. Então eu vou usar o fake timers, como eu estava falando, e aí eu vou passar esse callback aqui, o mock callback, tá? Para o exemplo mock, ponto aguardar timer, que essa daqui é a função que eu estou testando, aguardar timer. E aí quando esse callback for chamado, esse mock callback, olha só o que ele vai fazer. Ele vai chamar o Done. Reparem bem que esse teste ele é diferente. Eu recebo o parâmetro Done como entrada para esse teste, e esse teste só termina quando eu chamar o Done, tá ok? E eu só vou chamar o Done depois de 3 segundos, se meu timer for real. Mas não nesse caso, porque olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar o Jest e vou fazer um Advanced Timers by Time. Então, nesse momento aqui, eu estou passando 1 segundo, né? E aí, se eu passo 1 segundo, o meu mock tem que ser chamado quantas vezes? 0, porque ele só vai ser chamado quando tiver 3. E aí eu passo mais 3 segundos, e aí o meu mock tem que ser chamado quantas vezes? 1 vez. E aí ele é chamado, faz o release aqui, e o teste fica liberado, que é esse segundo teste aqui. Então sempre que a gente estiver trabalhando com timers, a gente faz isso, né? Bom, existe ainda um outro aspecto sobre esse teste que eu preciso falar, que é o seguinte. No Jest, a gente trabalhou durante... quando a gente estava trabalhando na nossa aplicação de calcula valor, com cenários... Deixa eu abrir um teste de exemplo aqui que fica mais fácil para a gente enxergar. Mas com cenários de teste, onde a estruturação do teste, a montagem do teste era simplesmente atribuição de variáveis. Mas isso às vezes não é verdade. Às vezes, para eu montar o cenário, eu posso ter que fazer coisas muito complexas. E para encerrar esse teste, às vezes eu posso ter que liberar recursos e tal. Então, o Jest tem funcionalidades que me permitem fazer a montagem e a desmontagem de cada um dos cenários de teste, ou ainda fazer uma montagem de um conjunto de testes e a desmontagem de um conjunto de testes. Como que é isso? Olha só. Nesse exemplo, eu fiz Jest useFakeTimers dentro do teste. Só que fora desse teste eu não quero usar os timers fake, eu quero usar os timers de verdade. Então, aqui no final, eu poderia chamar o jest.useRealTimers. Pronto, eu chamaria os timers reais. Só que se esse teste falhar, e esse teste quebrar, né, e ele, por exemplo, chegar nessa linha aqui, ó, na linha 46, e ele disparar um erro, né, se o have been called times fosse 1, por exemplo, eu não chamaria o useFakeTimers. Perdão, aqui eu queria chamar o useRealTimers. Eu não chamaria esse método e meu teste ficaria com a configuração errada ou possivelmente errada para outros testes. Então, para garantir que vai sempre chamar, eu vou fazer o seguinte. Depois de cada teste, eu chamo. E toda vez que eu passo esse after each, o
Jest já sabe que para todos esses testes que estão aqui nesse arquivo, no caso são dois, o exemplo 1 e o exemplo 2, depois dos dois ele vai chamar o useRealTimes, tá ok? Para este teste 1 aqui não vai fazer a menor diferença, né? E para o teste 2 aqui, o exemplo 2, ele vai restaurar o uso dos timers reais no meu Node. Existem outros métodos, tá? A gente pode procurar na documentação, mas são o after all, que vai ser executado depois que todos os testes foram executados, e o after each depois de cada teste. E além disso tem o before all e o before each. Então são esses 4 métodos que a gente usa para montar e desmontar cenário. Before all e before each, e after all e after each. Ok, pessoal? E é assim que a gente monta e desmonta o cenário. Então acabou que nesse caso aqui a gente precisou desmontar um mock. Quando a gente estiver falando de teste de integração, a gente pode, por exemplo, ter que desmontar um cenário e desconectar do banco, para o banco não ficar conectado depois do teste. E eu posso fazer um before também para conectar no banco, né? O serviço ainda não está conectado, before teste, antes do teste eu conecto. Mais uma coisa para falar aqui sobre esses testes é o seguinte: a gente viu que o mock ele é uma função falsa, que a gente chama aqui um simulador, tá? A gente pode simular várias coisas, pode simular timer. Mais uma vez, como eu já falei na última aula, a documentação é extensa, vocês vão ter que vasculhar lá, não tem como falar de tudo, mas tem um conceito aqui fundamental para a gente falar nesses 5 expects aqui, nesses 5 assertions que a gente está usando. A gente até então estava testando muito se o resultado esperado era o resultado que... se o resultado que ocorreu era o resultado esperado, né? Se os dois resultados batiam. Então a gente via se um valor foi igual ao outro, se estava em ordem decrescente. Agora, esse cara aqui, nesse caso, a gente está fazendo o que a gente chama de SPY, né? A gente está verificando o comportamento do método dentro de uma função de teste. Então, olha só, eu não estou esperando um resultado. Nesse caso aqui, eu até estou olhando o resultado, olha, nas linhas 32 e 34. Mas repara que a semântica é diferente. Eu não estou olhando se aquele resultado atende a um critério ou não. O que eu estou reparando é se a minha função foi chamada, se ela foi chamada com os parâmetros corretos. E isso a gente está testando muito mais o comportamento do que o resultado, né? Espiar esse tipo de comportamento, verificar se o método foi chamado, quantas vezes foi chamado, tem como a gente ver se foi chamado numa determinada sequência. Tudo isso faz parte de uma biblioteca de SPY que o Jest tem justamente para isso, para a gente espiar métodos, certo? Isso é especialmente útil quando a gente trata de testes unitários, onde eu não quero acessar outros módulos, mas onde os testes, onde os módulos testados têm uma certa interação. No caso aqui do nosso calcula valor, não existe interação nenhuma, né? Ele não chama nem import nenhum, então ficou fácil, a gente não precisou isolar. Mas quando a gente precisa de fazer chamadas a outros métodos, a gente tem que isolar, para a chamada real não acontecer. E aí isso é feito por meio dos mocks, né? E quando a gente tem que analisar esse comportamento, a gente usa os SPYs. Ok, pessoal? Infelizmente, o nosso exemplo não usa, mas são técnicas que é importante que vocês conheçam para usar futuramente aí. Tá ok? Então, nós nos vemos na próxima aula.